Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudo da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, Destarte, da autoria do ilustre pastor Lars Bertil Ekström, e que tem como título Forças Redobradas na Caminhada 2. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre caminhar 2 a 2. Sugere amizade, companheirismo e discipulado. Também perceber que estar sozinho na caminhada cristã e ministerial é perigoso. Quando a serpente enganou Eva, ela estava só. E por fim, praticar, observando que Jesus realizou na terra muitos milagres. Contudo, um legado especial foi ter formado e discipulado pessoas. Isso reverberou e produziu muito fruto. Vamos ao texto áudio desta lição. Está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, que leio. É melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Alguns textos bíblicos inspirativos. E começamos com Atos, capítulo 15, versículos 32 a 41, que leio. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos agora para Atos, capítulo 19, versículos 20 e 22. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia.
Vamos agora, propriamente dita, à introdução desta lição. O ditado africano já diz: se quiser andar rápido, ande sozinho. Se quiser ir longe, ande acompanhado. A dinâmica de andar juntos é conhecida por todos nós. A sinergia é evidente, ao mesmo tempo que requer uma decisão positiva de ambas as partes. O ideal é que, naturalmente, que haja um acordo quanto ao destino, o ritmo e o tempo de duração da caminhada. E em nossas caminhadas como casal, diz o autor da lição. Frequentemente, diz o autor da lição, minha esposa me diz: não corra na frente, me espere. Caminhar junto pode também significar um processo de discipulado. E também significar um processo de discipulado é o que vemos no exemplo de Jesus com seus discípulos, de Barnabé e Paulo, e de Paulo com Timóteo. Nas Escrituras e na história da Igreja, desde seus primórdios, a questão de trabalhar juntos tem sido tanto uma fortaleza como um desafio. Vejamos alguns aspectos na lição de hoje. Tópico 1. A vantagem de ser dois. Existe naturalmente uma razão para Jesus enviar os discípulos de dois em dois. Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar situações difíceis e até hostilidade de parte daqueles que não queriam alcançar com a mensagem do reino. Inclusive, o mestre não esconde esta realidade, mas prepara os seus enviados para as dificuldades que poderiam ocorrer. Por isso era importante serem dois, para que pudessem apoiar um ao outro. Assim como diz nosso texto áureo, uma ajuda o outro quando necessário para que haja sucesso no empreendimento a ser feito. O fato de ser duas pessoas participando de uma tarefa também facilita a compreensão de uma determinada situação. As diferentes perspectivas e até opiniões divergentes contribuem para que a análise de um contexto seja mais correto e profundo. Temos muitos ditados em português que expressam isso. Por exemplo, duas cabeças pensam melhor que uma. No ministério, ninguém deveria estar só. Porém, é a realidade muitas vezes. A razão pode ser uma escolha pessoal ou circunstâncias que surgem e impedem um trabalho junto com a outra pessoa. No entanto, este não é o modelo sugerido pelas Escrituras. A lição de hoje nos mostra a importância de apoio mútuo, que são diferentes, individualidade e diversidade, mas que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, unidade, e que cuidam uns dos outros, mutualidade, conforme registrado no capítulo 12 do livro de Romanos, que nos ensina que o caminhar juntos é uma importante característica da comunidade cristã. Uma aplicação para reflexão. Que outras vantagens você vê em caminhar junto com outra pessoa, além dos citados acima?
qual é a sua experiência de trabalhar junto com alguém na propagação do Evangelho? Qual é a realidade da liderança de sua igreja? Vamos ao tópico 2, os desafios de andar juntos. Apesar de ser ideal andar junto com outra pessoa, nem sempre é tão fácil. Vemos um claro exemplo disso na separação entre Barnabé e Paulo por ocasião dos preparativos para a segunda viagem missionária. Eles tinham um entendimento diferente quanto à validade de levar João Marcos também na nova etapa. A solução foi de formar duas equipes missionárias, certamente abençoando um ao outro. Não é rara esta situação no contexto evangélico. E, infelizmente, as divisões ocorrem com frequência. Os problemas de andar e trabalhar em dupla, ou mesmo em equipe, podem ter sua origem em divergências culturais, diferentes propósitos e alvos a serem alcançados, metodologias incompatíveis ou mesmo personalidades que não conseguem se ajustar um ao outro. Parece que no caso de Barnabé e Paulo havia uma boa amizade e confiança entre eles, mas Barnabé enfatiza a importância de formar pessoas e dar-lhes nova oportunidade, enquanto que Paulo dava prioridade à eficiência do trabalho a ser realizado. Os dois estavam corretos, certamente, ao mesmo tempo que Paulo reconheceu mais tarde a importância de João Marcos, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O jugo desigual do qual Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, trata do relacionamento entre crentes e não crentes e precisa ser visto dentro de um contexto hostil ao Evangelho e ao cristão. Não significa que não podemos cooperar com pessoas que pensam diferente de nós, ou mesmo que tenham outra fé. O perigo está na sujeição a princípios e valores que contradizem as Escrituras. O desafio, portanto, é de caminhar com pessoas que compartilham conosco os mesmos objetivos e valores. Uma aplicação para a reflexão. O que você considera mais importante para caminhar junto com outra pessoa? Que lições você extrai do episódio entre Barnabé e Paulo? Vamos ao tópico 3, o modelo bíblico de caminhar juntos. Na verdade, o modelo bíblico é baseado na própria Trindade divina, onde o Trino Deus tem comunhão perfeita e age em conjunto. Na prática humana, parece que 2 é ideal, segundo o padrão da própria criação, começando pelo casal, formado por um homem e uma mulher. Naturalmente, isso não exclui a possibilidade de caminhar e trabalhar em equipe, o que também vemos nas Escrituras. Parece que o problema maior é ficar e agir só. Já nos referimos às instruções de Jesus ao enviar os seus discípulos. Inclusive, tornou-se um modelo de discipulado quando a caminhada precisa ser feita, preferencialmente entre 2 pessoas.
No ministério do apóstolo Paulo, refletindo o que havia aprendido com Barnabé, Timóteo se torna um de seus companheiros mais próximos. A instrução a Timóteo é de multiplicar o padrão de discipulado, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, sendo criterioso na escolha daqueles que seriam seus companheiros e futuros discipuladores. É interessante ver também o que o apóstolo diz sobre Epafrodito, chamando-o de irmão, cooperador e companheiro de lutas, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 25. As palavras usadas denotam justamente o valor de uma caminhada juntos, baseada no compartilhamento da fé, na sinergia da cooperação e na defesa mútua nas lutas. Esta última palavra carrega a figura de dois soldados que enfrentam um exército inimigo e protegem um ao outro, dispostos a dar sua vida pelo companheiro. A melhor companhia no caminho é aquela que não só tem o mesmo propósito, mas que coloca até a sua vida em jogo para defender o outro. O modelo bíblico, portanto, é o de companheirismo, de caminhada compartilhada, sustentando um ao outro em seu seguimento ao Mestre Jesus Cristo. Aplicação para reflexão. Que outros exemplos você encontra nas Escrituras que mostram a importância de caminhar junto com outros? Que atitudes são necessárias para que duas pessoas andem junto? Conclusão: andar junto com alguém significa compartilhar a vida, tanto os momentos felizes como os difíceis. No seguimento a Jesus, a companhia é importante entre o discipulador e o discípulo. Igualmente sabemos da força e da alegria em trabalhar juntos quando estamos envolvidos em atividades a favor do reino de Deus. Andar junto com outros é um modo de vida que vem desde a criação do ser humano para ser praticado na vida diária, nos prazeres cotidianos, na conversa cara a cara, na caminhada conjugal e no compartilhamento de experiências. Que Deus nos ajude.